Pois bem, voltamos agora para o nosso segundo bloco. Dr. Walter, o senhor teve um envolvimento bastante reconhecido durante o embate da situação da militarização das escolas em Rondônia, das escolas estaduais em Rondônia. Sim. Por quê? Na época da discussão que existia na Assembleia, eu fui à audiência pública, discursei sobre o assunto, depois escrevi sobre o assunto, apresentando alguns elementos pelos quais a forma que o projeto se estabelecia era um projeto que era incorreto, que era inconstitucional, que tinham pontos que que precisavam ser alterados, porque da forma que se estabelecia não existe a correção com o ordenamento jurídico. O que acontece? O problema da militarização. Primeiro, o projeto estava errado. O projeto objetivava promover a militarização de todas as escolas do estado de Rondônia. E isso me tira a possibilidade de querer que meu filho seja ou não educado na forma militar. Tá? Então esse é um primeiro problema. Outro problema é quanto o ensino na forma militar retira a possibilidade de que as pessoas possam expressar suas culturalidades, ou seja, que o indivíduo possa expressar os aspectos culturais que tem, da sua família, da sua religião, da sua vida em si, de forma que todos são igualados. Não é? Essa é uma ideia da militarização. Portanto, ela pode existir como escola? Pode, mas tem que ser algo que seja algo de escolha. Portanto, um regime pelo qual o indivíduo escolha esse tipo de ato. A forma de militarização de todos acaba estabelecendo uma ofensa a esses elementos. Fora que isso acaba por intervir na necessidade de um discurso de pluralidade, de multiculturalidade, de respeito a todas as práticas e usos respectivos. Claro que existe toda uma discussão que vai contra isso. Ou seja, os pais estão querendo que os filhos sejam educados da forma rígida que eles foram. Agora, são outros tempos e parece que a gente não conseguiu muito bem se conectar com esses tempos. Portanto, há uma certa dificuldade na criação dos filhos hoje. Mas talvez, será que essa é efetivamente a maneira de lidar com os filhos numa situação de pós-modernidade a partir de critérios que são adotados talvez numa contemporaneidade, ou seja, nós não estamos falando da mesma época. Tá? Portanto, existem aspectos legais que o projeto tinha incorreções, aspectos constitucionais, e bem como fazer distinção entre alunos. Né? Por exemplo, o projeto previa a necessidade de escolha dos melhores alunos, a realização de você não poder expressar alguns elementos. Por exemplo, se você quiser usar, de acordo com a sua religião, um cabelo comprido ou um crucifixo, ou algo assim, eu não posso expressar. Não é? Então, tudo isso ofende o próprio indivíduo dentro dessa perspectiva. E eram esses pontos que a gente apontava à época. Também alguns pontos que eram apontados pelas próprias discussões pedagógicas. Por exemplo, as escolas militares, hoje, no estado de Rondônia, recebem mais dinheiro do que as demais escolas estaduais. Portanto, há uma distinção. E é claro, então, que se ela recebe mais dinheiro, mais repasse, há necessidade que a qualidade tem que ser melhorada. Né? E outro problema é que também a forma com que o projeto se estabelecia, o regime seria totalmente militar e o projeto previa também a extinção da educação para jovens e adultos. Ou seja, o EJA, que é aquele ensino realizado geralmente pela parte da noite para aqueles indivíduos que não conseguiram completar o ensino médio e o ensino fundamental, isso teria que acabar, porque pela ideia militar não tem essa possibilidade. Então quem não estudou até os 18 anos faz o quê? Não teria como estudar.
né, dentro dessa perspectiva. E o Estado, com isso, não dava oportunidades e meios para que esse tipo de estudante, né, pudesse estudar. Então essas eram críticas que fazíamos, né, naquele momento. Muito bem. Bom, escolas militarizadas. De certa forma, a sociedade acolheu a proposta. Não foi de uma maneira geral, obviamente. Os professores rechaçam essa proposta de qualquer maneira. Aonde tem essas escolas implantadas e que mostraram-se números positivos, a sociedade bateu palmas, né? E o efeito midiático também é muito forte em cima disso. Com a implantação, com esses números apresentados e tudo mais, o senhor muda a sua análise jurídica, mantém, reforça? Sim, há de se reforçar, porque notem que o Estado mesmo faz distinção entre escolas. Né? Ao momento que ele passa a repassar mais dinheiro para uma escola militar do que as demais escolas, ele está promovendo atividade discriminatória entre escolas e ensino. E, em razão disso, é claro que o ensino deveria ser de melhor qualidade na escola militar, porque ela tem maior quantidade de alunos. Mas outro dado tem que ser levantado, que é a questão, novamente, do EJA. As escolas que hoje se encontram já nesse tipo de atuação tiveram estipados os ensinos realizados pelo período noturno. Portanto, isso também fez com que os números, na forma geral, aumentassem. Tá? Não é necessariamente uma melhora, efetivamente. Até porque, para poder sentir isso, teríamos que ter uma aplicação disso por um período mais longo para que pudéssemos efetivamente medir. Mas ainda há poucos instrumentos e é necessário, e tinha que ter um impacto inicial logo. Por quê? Porque tinha mais dinheiro. E você sabe quando é difícil fazer política pública nesse país porque tem pouco dinheiro. Agora, um outro elemento também que se falava muito é a interferência que a questão militar dava no currículo. Existiam algumas discussões que os professores não podiam fazer, não é? Algumas coisas tinham que ser relativizadas, não é? Que não poderiam ser ditas. História do Brasil, para trás, esquece. Algumas coisas sim. Não é? Portanto, o quanto o militarismo influi dentro do processo educativo. Isso é problemático também. Fora uma questão que existe várias e várias denúncias também da situação de uma peneira, uma suposta peneira, que algumas escolas militares procuram os melhores alunos para que eles possam ser inscritos. Sim. Aí também é outro problema de discriminação. O número só vai lá em cima. Né? Sim, tende a ser de melhor qualidade o estudante, né, e a própria escola, já que ela, para entrar, há a necessidade de fazer uma prova, uma avaliação, se você é melhor qualificado ou não. Eu sou aluno de escola pública, né? Eu estudei até a 7ª série em escolas públicas. E, portanto, eu sei o que é escola pública e conheço. Né? Eu estudava no Carmela Dutra, ensino de qualidade. Mas o que se perdeu de lá para cá? Falta de investimento, a qualidade de tudo se perdeu, né? O Estado não deu mais a devida atenção que se dava, e isso fez com que cada vez mais a qualidade não fosse a mesma. E não é uma discussão que a gente tem que ter se militarizar ou não militarizar. É efetivamente qualificar a escola. Isso que é importante. Muito bem. Puxando um gancho sobre esse tema, tem um termo que está em voga agora e tudo mais, e essa eleição deve ser muito bem trabalhada nisso, que é a questão da intervenção militar. Na sua perspectiva, a sociedade brasileira deveria debater esse assunto ou deveria rechaçar logo de plano a ideia da intervenção militar? Sim. Esse discurso é feito uma interpretação que tem do artigo 142 da Constituição, que está lá falando sobre o militar, né? A vida militar. Eles querem descrever que lá dentro existe um conteúdo que permite que as forças militares possam intervir dentro da atividade política para a melhoria da paz, da ordem, do progresso e tudo mais.
esse conteúdo não existe. É uma interpretação a partir de grandes saltos hermenêuticos, né? Ou seja, encontrar muita coisa que não está estabelecida efetivamente na norma. Falta uma certa interpretação literal nesse sentido. O que seria então uma intervenção militar seria algo contra a legem, contra o que está estabelecido na norma. E, portanto, contrário a todo o ordenamento jurídico. Mas toda intervenção nesse sentido, nós temos que chamar pelo nome certo, que é ditadura, ela vem contra a lei e depois ela se estabelece legalmente, né? Porque o ordenamento jurídico vai ser mudado para que a norma seja estabelecida. É o que aconteceu na ditadura que nós vivemos, né? Inicialmente houve todo o golpe do dia 31 de março de 1964 e depois ele foi legitimado, né? Tornado legal. Agora, na forma que eu faço isso, eu vou acabar por restringir direitos. E ao restringir direitos, eu permito que o Estado novamente passe a ofender os sujeitos, né, os indivíduos. E, portanto, ao ofender os indivíduos, né, aí tem a possibilidade de ofensas, não só à ordem constitucional, mas à ordem dos direitos humanos e tudo mais. Aí nós tivemos já uma história, embora se tente negar essa história, né, que precisa ser sempre lembrada, porque toda vez que a gente memorializa, remembra, lembra das coisas, a gente não comete os mesmos erros novamente. E esse é um problema que a gente tem no Brasil, de deixar tudo que nós tivemos no passado para baixo do tapete. E, portanto, essa necessidade de que façamos efetivamente uma discussão sobre verdade, o que realmente aconteceu, sobre memória, o que aconteceu e quem tem que ser lembrado efetivamente. Será que são os indivíduos que estavam à frente do governo ou pessoas que foram mortas, que sofreram problemas dentro desse sentido? Para que efetivamente tomemos a ideia do que foi, né? O Brasil é um dos países na América, né, que não fez muita coisa para poder resolver os problemas da sua ditadura. Nós tivemos uma comissão da verdade muito posterior, né, uma questão de indenizações muito ínfima e também posterior, e não tivemos nenhum elemento de discussão sobre memória, né? Só para ter uma ideia, por que não tem condições de existir uma retomada nazista na Alemanha? Porque até hoje eles têm elementos de memória, de verdade, de investigação. E isso então não pode estar dentro da ideia do povo alemão. Tanto é que você ter uma saudação nazista na Alemanha é crime. Por quê? Porque eles compreendem a verdade do que foi, impedem o tipo de atuação daquela forma, portanto teve modificações do ordenamento jurídico, impedimento de que certas pessoas ocupassem cargos e a memória do que ocorreu para que isso não ocorra novamente. E isso falta no Brasil. E talvez por essa falta de não resolvermos muito bem as coisas que vivemos no passado, é que muitas vezes as pessoas achem que a solução para o futuro é voltar para trás. Eu tenho talvez seja uma falsa impressão, mas eu tenho a sensação de que a nossa democracia, que é recente, sim, uma criança de 30 anos, sim, sim, ela talvez, inclusive, a redemocratização do Brasil, ela tenha sofrido um certo apoio de uma ala militar, de algumas alas militares, né? Porque se você for ler a lei de anistia, é um absurdo. Sim. Não deveria existir nunca. E aquilo, a lei de anistia, a meu ver, mata muito dessa parte da nossa história, do que deveria ser lembrado. Eu acredito que o brasileiro comum também, que não tem muito acesso, quando tem acesso à informação é de uma maneira sob uma perspectiva que interessa a algumas pessoas. É difícil, né, a gente falar sobre isso. Sim. Foi algo tão difícil que, por exemplo, nós fizemos uma comissão da verdade e que o governo conseguiu aprovar à época,
e ela foi uma comissão da verdade que teve que se estabelecer com prazo fixo, 2 anos, e por um quantitativo de pessoas muito pequeno, 7 pessoas tiveram que investigar o que aconteceu em 24 anos de ditadura, desculpe, 21 anos de ditadura. Então é um material enorme para um quantitativo muito pequeno de pessoas. E o relatório final, ele diz que ele é parcial e ele precisa ser complementado. Só para ter uma ideia, o relatório final que a Comissão da Verdade faz, ele diz, olha, nós encontramos nos documentos oficiais a morte de 9 mil índios. E precisa ser investigado isso a fundo, porque a gente entende, o documento oficial diz, que esse número pode ser muito maior, até 10 vezes maior, né? Os documentos oficiais dizem. Fora os documentos oficiais que vão fazer as discussões nos elementos, que vão descrever, olha, os números poderiam ser maiores, não são em razão do pequeno prazo que nós temos. Então, a gente precisava ter mais acesso a esses dados. A gente precisava continuar discutindo isso. Precisava ter um momento em que pudéssemos lembrar de tudo. Porque somente com a memória é que a gente pode efetivamente ter a compreensão do que ocorreu e caminhar para que aquilo não ocorra novamente. Porque não é com um governo que promovia a ofensa, a retirada de direitos, a retirada minimamente de qualquer liberdade, muitas das liberdades que a gente tem hoje não tínhamos, que, portanto, vai ser a solução. Tá, nós estamos numa democracia que tem problemas, isso é verdade. Mas não é porque a gente tem uma democracia que tem problema que nós devemos, então, matar a democracia para poder ter uma resolução de certos problemas. Todos os sistemas têm a sua defasagem. Né? Tem seus problemas. Sim. Exatamente. Inclusive, eu tenho visto agora uma questão agora da volta da monarquia no Brasil. Teve até um evento aqui em Porto Velho. Sim. Prefiro não comentar nesse momento. Saudosistas, sim. Bom, gente, esse foi o nosso segundo bloco. A gente volta já já.